Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes. Sejam todos bem-vindos a essa live, essa reunião virtual. Lembrando a todos que nós temos um tratamento à distância e o link fica disponibilizado no YouTube e também no Facebook da nossa casa, Pai e Bem Virtual. Todos podem acessar. E lá tem as informações sobre o nosso tratamento, que ocorre sempre às quartas-feiras, às quintas-feiras, e, por enquanto, continua à distância, mas em breve nossa maca voltará com tratamento presencial. E agora nós vamos ler a página de abertura do livro Dotes de Luz, psicografia de Emanuel Alves da Silva, pelo espírito de Dona Maria Cantora. A lição é a 55, intitulada Com o Cristo. Se a terra é dirigida por Jesus, o Cristo de Deus, tenhamos compreensão de que, em tudo o que fazemos, estamos ligados a Ele. O amor que você expande é luz, que brilha de si mesmo. A palavra que conforta é o amor que vibra em seu coração. A mão que assiste é a ternura que eleva em tudo e encontra a vibração, o afeto e o amor quando o pensamento se soma à fé. Quando falta o bom pensamento, a boa ação, o despertar para a verdade foge mesmo ao compromisso. O compromisso de educar, de evangelizar, de realizar. Quem assim lutar para educar na vida, fugindo das quedas, busca a glorificação da própria paz que eleva a alma e prepara o futuro. Meus irmãos, sempre no Pai e Bem, agora, nós fazemos a nossa autodescrição. Eu sou Valéria, tenho a pele branca, meus óculos são vermelhos que não dá para ver aqui no virtual. Estou com o cabelo preso porque hoje é um dia muito quente. E estou com um arco no cabelo marrom. Estou com um vestido também marrom, com uns detalhes mais claros. E nós vamos também, agora, fazer a nossa oração inicial, pedindo a Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, a Jesus, nosso Mestre, querido irmão, guia e modelo, a nossa queridíssima mãe, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ao mentor da nossa casa, nosso querido Bezerra de Menezes, que nos conecta com todos esses irmãos que estão aqui, encarnados e desencarnados, nos assistindo, nos ouvindo e trabalhando junto conosco. Pedimos pelo nosso querido irmão Rodrigo, por sua família, por todas as famílias encarnadas e desencarnadas que estão aqui, todos aqueles que sofrem de alguma enfermidade também, que possam ser atendidos durante essa noite, esse dia, essa tarde. E agradecemos sempre a oportunidade de mais um dia de trabalho nesse posto que nos acolhe com muito amor e carinho. Hoje, nós estamos aqui virtualmente com o nosso irmão Rodrigo Azevedo. O Rodrigo, ele é do Centro Espírita Miguel, aqui no Rio de Janeiro também. E ele vai falar sobre o tema Bem-aventurados os que têm puro o coração. O Rodrigo, ele tem a pele branca, o cabelo dele já está um pouco grisalho, né? Ele está sempre sorridente, ele está sempre de bom humor. Ele é um amigo querido do Pai Bem e hoje ele está usando uma camisa branca. Então, gratidão a ele, à família dele que nos proporcionou também essa live de hoje que nós estamos em gravação. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu vou te destacar aqui um momentinho. Pode falar.
Uma boa noite a todos, muito obrigado. Gostei dessa parte de ter o cabelo um pouco grisalho. Já me falaram que está quase todo branco, mas muito obrigado pelo Eu pouco sou uma pessoa grisalho. muito educada, entendeu? É Não muito tem... educada, muito educada. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com os companheiros do posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, o nosso querido Pai Bem. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que têm puro o coração. Esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo baseia-se muito nos textos de Marcos e de Mateus. Confesso aos amigos que, ao selecionar este tema em setembro do ano passado, eu não imaginava o quão desafiador ele seria. Fazia algum tempo que eu havia lido esse capítulo 8 e não me recordava que nele temos temas muito interessantes e sensíveis. E, aliás, um deles foi o que eu tive mais dificuldade de compreender quando eu estava adentrando na doutrina espírita há 15 anos atrás. Bem-aventurado os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Algumas pessoas trouxeram umas crianças para que ele pudesse as tocar e as abençoar. Seus apóstolos tentaram afastar as crianças, tentaram afastar aqueles que traziam as crianças com palavras ásperas. Ao ver aquilo, Jesus zangou-se e disse a eles: Deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, o que exclui qualquer ideia, qualquer sentimento de orgulho e de egoísmo. Jesus utiliza a figura da infância, da criança, para simbolizar esta pureza, esta simplicidade, esta humildade. Mas aí nós, que somos espíritas e acreditamos na reencarnação, poderíamos fazer a seguinte indagação: mas, Rodrigo, não é possível que o espírito que esteja habitando aquele corpinho frágil e ingênuo de um recém-nascido não seja de um companheiro muito antigo e em débitos com as leis do Senhor da vida? Sim, é possível. E por esta razão, Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, e sim para os que se assemelham às crianças. Jesus leva em consideração a vida presente e o fato de que, nos primeiros anos da infância, o espírito encontra-se adormecido, não tendo tido tempo ainda para manifestar as suas más inclinações. Quando nós estamos na pátria espiritual e vamos nos preparar para retornar ao palco da vida, quer seja nesta grande escola chamada Planeta Terra, ou em qualquer outro globo deste universo infinito criado por nosso Pai Celestial, nós passamos por um processo gradual de perda da consciência. Nós vamos nos esquecendo de quem fomos e do que fizemos. Isto, para mim, é um bom exemplo da sabedoria e da misericórdia do Senhor da vida para com as suas criaturas, para com os seus filhos. Porque, esquecendo de quem fomos e do que fizemos, nós deixamos para trás tudo aquilo que poderia atravancar o nosso progresso. Nós ganhamos um novo ponto de partida. Mas aí você pode me perguntar, mas Rodrigo, vamos supor que numa encarnação anterior eu fui um grande cientista, que colaborei para a descoberta de uma vacina que ajudou a salvar muitas vidas. Ou então fiz uma descoberta tecnológica, como a lâmpada elétrica, o telefone, a internet. Ou então fui um grande humanista. Tais lembranças poderiam fazer bater na tua porta um sentimento de orgulho, o que atrapalharia tua marcha evolutiva. Mas, para muitos como eu, em que em sua FAR, a sua folha de antecedentes reencarnatório, só há débitos, a lembrança do passado
iria nos constranger profundamente. Um dia eu estava numa casa espírita e um companheiro, para me agradar, me disse: Rodrigo, eu sou terapeuta, trabalho fazendo regressão. Você não gostaria de fazer uma regressão? Para você, eu nem te cobro nada. E eu disse a ele: meu amigo, você não me leve a mal, mas eu estou mais para pagar para não fazer, né? Para que eu quero saber quem fui e o que fiz? É melhor deixar isto para lá. Como dizem os jovens, né? Vamos deixar isso baixo. E, esquecendo de quem fomos e do que fizemos, tem uma dupla finalidade esse esquecimento, né? Nos primeiros anos da infância, o espírito encontra-se mais maleável, mais permeável aos ensinamentos daqueles que têm a tarefa de lhe educar, seus pais ou outra pessoa que seja. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, mas se ela pudesse reconhecer naquele corpinho frágil e ingênuo de um recém-nascido um caráter viril e as ideias de um adulto, muito mais difícil seria para ela manter toda aquela dedicação, todo aquele amor, todo aquele devotamento. Muito pior ainda, se ela pudesse conhecer o passado daquela criatura. No livro Missionários da Luz, nós temos o caso de Sigismundo. Sigismundo, ao reencarnar como segundo filho de Raquel e de Adelino, se pudesse recordar que numa encarnação anterior ele assassinou aquele que hoje figura como seu pai, Adelino, em um duelo pela disputa do amor daquela mulher que hoje figura como sua mãe, Raquel, e que desviou Raquel do caminho que tinha para seguir, e que Raquel vai parar na prostituição, muito difícil seria para os pais Adelino e Raquel, e para Sigismundo, o sucesso daquela reencarnação. No livro Ação e Reação, nós temos o caso de Nilda. Marina, no século XIX, interpõe-se entre o casal Zilda e Jorge, levando-os à prática de terríveis leviandades. Os três desencarnam numa situação muito difícil. Após um certo tempo na pátria espiritual, reencontram-se e resolvem se dar uma nova oportunidade. Marina reencarnaria como a irmã mais velha de Zilda e teria o dever de cuidar da mesma. Quando jovens, como estava programado, Zilda reencontra Jorge e retomam os laços afetivos. Mas, mais uma vez, Marina, sentindo-se atraída por Jorge e Jorge por Marina, voltam a ser amantes. E 2 semanas antes do casamento, Jorge confessa a Zilda que não poderia casar-se com ela, pois, na verdade, amava Marina. Zilda não esboça qualquer reação, mas naquela mesma noite toma uma dose de formicida, despedindo-se da vida na condição de suicida. Marina e Jorge, como tanto desejavam, casaram-se e 2 anos depois recebem como filha muito amada Zilda, que agora tem o nome de Nilda. Nilda, em razão do suicídio, reencarnou surda, muda e com problemas neuropsíquicos. Se Marina e Jorge pudessem reconhecer na filha tão amada e sofredora Nilda a figura da irmã e da noiva vilipendiada, traída, o quão difícil seria para eles manter aquele processo reencarnatório. Deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Jesus leva em consideração a vida presente e o fato de que, nos primeiros anos da infância, o espírito encontra-se adormecido, não tendo tido tempo ainda de manifestar as suas más inclinações. Aprendeste o que foi dito pelos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo já terá cometido com ela adultério em seu coração. Jesus,
utiliza a palavra adultério com um significado muito mais amplo do que nós costumamos usar. Porque quando nós pensamos na palavra adultério, logo que nos vem à mente é a traição entre um casal de namorados ou de cônjuges. Mas Jesus utiliza com significado mais amplo. Jesus utiliza a palavra adultério como sinônimo do mal, do desrespeito às leis do Senhor da vida. Tanto é que, em outra passagem, ele nos diz: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. Não basta ter uma aparência de pureza, ter atitudes de pureza. É preciso ter o sentimento, é preciso ter o pensamento puro. E aí surge uma questão muito interessante e delicada. Rodrigo, eu pensei no mal, mas não cheguei a cometê-lo. Tem alguma consequência? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino é a felicidade. E quando seremos felizes, Rodrigo? Quando alcançarmos a angelitude, a perfeição, a condição de espíritos puros. Mas entre o ponto de partida, a criação simples e ignorante, e o ponto de chegada à perfeição, o espírito tem uma longa caminhada a realizar, que terá o tempo variado, de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu livre arbítrio. E muitos de nós enveredamos pela senda do mal. Basta que nós observemos a história da humanidade terrena. Quantas atrocidades, quantos crimes nós cometemos na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, as guerras do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as guerras do século XXI, pelo incrível que pareça, por mais absurdo que possa ser, nós continuamos em guerra em pleno século XXI. E aí, nós conseguiremos observar 3 situações evolutivas distintas. Há aqueles que pensam no mal, se comprazem nesse pensamento do mal e, se puderem, praticam o mal. Outros, como eu, em alguns momentos ainda pensamos no mal, mas fazemos um esforço enorme para repeli-lo. Outros sequer cogitam o mal. Naqueles em que o mal sequer passa pelo pensamento, o progresso está realizado. Naqueles que ainda pensam no mal, mas esforçam-se para repeli-lo, o progresso está em via de realizar-se. Naqueles que pensam no mal, se comprazem nesse pensamento e, se puderem, praticam o mal existe na plenitude de suas forças. Os escribas e os fariseus, que vinham de Jerusalém, encontraram Jesus e seus apóstolos no caminho. Então os fariseus foram tirar satisfação com o mestre e lhe disseram: Senhor, por que teus discípulos não honram a tradição dos nossos antigos e não lavam as mãos antes de comer? E Jesus então lhes devolve a pergunta: e por que vós outros não honrai os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração. Então Jesus chama todos que estão por perto e lhes diz: escutai bem o que digo. Não é o que entra na boca do homem que faz mal ao homem que o macula, mas sim o que sai da boca do homem é que faz mal ao homem. Porque o que sai da boca do homem é o que está cheio o seu coração. É no coração que nascem as ideias, os pensamentos do assassínio, do latrocínio, do adultério, do falso testemunho, da maledicência, entre tantos outros. Então, seus discípulos foram ter com ele em particular e lhe disseram: Senhor, sabeis que, assim falando, vós escandalizai os fariseus. E Jesus então lhes responde: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não houver plantado. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos.
E quando um cego conduz outro cego, ambos acabam caindo no fosso. Quando eu estava me preparando para a palestra da noite de hoje, neste ponto do Evangelho, foi inevitável para mim não recordar um acontecimento muito particular que eu irei compartilhar com os amigos. Há 19 anos atrás, no ano de 2004, o Tribunal de Justiça convocou todos os seus servidores com deficiência visual para fazerem um curso de informática, um leitor de tela chamado Virtual Vision. Esse curso ocorreria no Fórum Central, na Avenida Antônio Carlos. E já naquela época, trabalhava no Fórum do MEM, outro cartório, um outro companheiro também com deficiência visual. Então eu fui lá falar com ele, falei, fulano, por que nós não marcamos e vamos juntos para esse curso? Nós atravessamos para o outro lado do MEIA, pegamos o ônibus do terminal, que irá nos deixar em frente ao Fórum Central. E assim ficou combinado. No dia marcado, após a hora do almoço, nós nos encontramos na entrada do fórum. Então eu disse para ele, fulano, por que nós não pedimos um desses policiais que fazem a segurança aqui do prédio para nos ajudar a atravessar a rua? E ele falou, Rodrigo, eu ainda enxergo um pouco, pode vir comigo. Eu falei, tudo bem então, né? Coloquei a mão no ombro dele, coloco o meu primeiro pé na Rua Santa Fé. Quando eu coloco o segundo pé na Rua Santa Fé, eu só escuto a freada do ônibus. Nós quase fomos atropelados pelo ônibus. Então, eu, muito respeitosamente, me permito complementar a fala do mestre e dizer que quando um cego guia outro cego, ou ambos acabam caindo no fosso, ou são quase atropelados pelo ônibus. Nós, seres humanos, criamos as religiões. E aí, não só os antigos judeus, mas também nós, cristãos, em muitos momentos, nós nos ocupamos muito mais com os atos exteriores, com os rituais, com os dogmas, do que propriamente com o conteúdo moral das leis do Senhor da vida. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas mantém longe de mim o seu coração. Deixai-os, são cegos que conduzem outros cegos. E quando um cego conduz outro cego, ou ambos acabam caindo no fosso, ou são quase atropelados pelo ônibus. Nós nos preocupamos muito mais em lavar as mãos do que expurgar dos nossos corações todos os maus sentimentos. Quando é que nós dizemos que uma religião é boa? Nós costumamos dizer que uma religião é boa quando ela induz o ser humano à prática do bem e impede que ele faça o mal. Qual é o objetivo das religiões? Um dia, eu estava fazendo uma palestra no TUCC, Templo Umbandista Caboclo Caçador. E o dirigente da casa, que nessa nossa co-irmã é chamado de pai, o meu querido companheiro, pai Jorge, me disse uma frase que eu guardei comigo. Ele disse, Rodrigo, as religiões são como estradas que conduzem o ser humano ao mesmo destino que é Deus. Então, o objetivo da religião é conduzir o ser humano a Deus. E quando é que nós chegaremos a Deus? Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nós chegaremos a Deus quando nós conseguirmos purificar os nossos corações, quando nós conseguirmos expurgar dos nossos corações todos os maus sentimentos. Não basta ter uma aparência de pureza, ter atitudes de pureza, é preciso ter o sentimento puro. E Jesus falou sobre isso. Ele nos disse: há pessoas que são como sepulcros, pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. E aí nós vemos muitas religiões fazendo supersticiosos, hipócritas, fanáticos, porém não homens e mulheres de bem. Quantas atrocidades, quantos crimes nós cometemos em nome de Deus e em nome do Cristo. No livro Dramas da Obsessão, nós temos o caso de Timóteo. Timóteo e seus 3 filhos
após 6 meses de tratamento na casa espírita, conseguiram compreender, com o auxílio de Esther e Roberto, o porquê terem sofrido tão odiosa perseguição pelo Santo Ofício. Retornaram à época do cristianismo nascente e se viram como autoridades judaicas e romanas que perseguiam, torturavam e matavam os primeiros cristãos. E só assim conseguiram abandonar 4 séculos de ódio a Leonel, antigo inquisidor-mor de Portugal e seus associados. Timóteo, então, aceita reencarnar e receber como filho Leonel. A filha mais velha de Leonel, que na época foi um grande inquisidor, Alcina, e os seus 3 antigos filhos, com os quais conservou o ódio por 4 séculos. Quantas atrocidades, quantos crimes nós cometemos em nome de Deus e em nome do Cristo. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Essa, para mim, foi a lição mais difícil de compreender quando eu estava adentrando na doutrina espírita. Jesus utiliza a palavra escândalo como sinônimo da prática do mal. Então, nós poderemos ler esta frase do mestre da seguinte maneira: a prática do mal é necessário, mas há de quem o pratica. E aí é preciso que nós contextualizemos esta frase do mestre. Para quem Jesus estava e está falando? Para nós, alunos desta grande escola chamada Planeta Terra. E quem são os alunos que habitam nesta grande escola chamada Planeta Terra? São alunos repetentes como eu, e em débitos com as leis do Senhor da vida. Porque, excetuado o caso dos professores, os missionários, todos nós outros que aqui estamos em provas ou expiações. Jesus não diria esta frase se ele estivesse falando para habitantes de um planeta ditoso, de um planeta feliz. E sabe por quê? Porque num planeta ditoso, num planeta feliz, não há uma única criatura que seja propensa à prática do mal. Enquanto isso, aqui na Terra, o mal é algo previsível. Jesus nos falou: árvores más só dão maus frutos. Então, considerando que aqui na Terra habitam alunos repetentes como eu e em débitos com as leis do Senhor da vida, o mal é algo previsível. E Deus irá utilizar este mal praticado por nós mesmos como instrumento pedagógico. Para quê? Para nos punir? Não. Deus não pune ninguém. Deus educa. Então, Deus utiliza o mal praticado por nós mesmos como instrumento pedagógico para nos educar. Porque no momento em que nós nos cansarmos do mal, nós iremos buscar o remédio no bem. No livro Ação e Reação, Drúzio diz a André Luiz: Deus usa o mal contra o mal, porque no momento em que ele se canse do mal, ele vai buscar o remédio no bem. No momento em que a sociedade terrena se cansar do mal, nós iremos buscar o remédio no bem. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Como diz o poeta popular Xande de Pilares, em sua belíssima canção, ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. E todos nós que aqui estamos hoje, no nosso querido Pai Bem, encarnados e desencarnados, todos nós nascemos para vencer. E sabe por quê? Porque Deus não criou uma única criatura sua, um único filho seu, cujo destino seja a prática do mal. A prática do mal é coisa nossa. Nenhuma reencarnação é programada, é organizada para a prática do crime. A prática do crime é coisa nossa. Eu gosto muito de notícias. E durante a semana, a primeira coisa que faço quando acordo é ligar no Fachel, né? Para ver como é que está a cidade, olha a hora. E quando eu vou dormir,
eu pego meu radinho, né? Todo cego gosta de radinho, e eu também gosto, tenho um. E eu pego meu radinho e coloco baixinho embaixo do travesseiro, sintonizado na CBN, para não atrapalhar o sono da Nívia. Porque como eu tenho insônia, como eu vou escutando as notícias, eu acabo dormindo mais rápido. E entre o acordar e o dormir, eu ainda busco notícia nos sites como G1, UOL, entre outros. Então, notícia é uma coisa que, de fato, eu gosto muito. E eu me recordo que, há uns anos atrás, um irmão nosso teve a infeliz ideia de assaltar um ônibus. E quando ele vai passar para a parte de trás para roubar os passageiros, a arma que ele portava, não me recordo agora se um revólver, uma pistola, bate e fica presa na roleta e dispara. E o tiro acerta em cheio uma companheira que estava sentada no banco da frente, e esta companheira vem a desencarnar. Essa companheira, por uma razão a qual eu desconheço, necessitava desencarnar daquela forma. Mas aquele nosso irmão não precisava e não deveria estar ali cometendo aquele crime. Mais recentemente, todos nós acompanhamos que o irmão nosso saiu aqui do Rio de Janeiro para torcer pelo seu time em São Paulo. E aí, num ato impensado de selvageria, ele arremessa uma garrafa de vidro contra a torcida rival. A garrafa de vidro bate no chão e, surpreendentemente, se depreende um pedaço de caco de vidro que acerta em cheio a jugular de uma companheira que torcia pelo Palmeiras. E esta companheira vem a desencarnar. Essa companheira, por uma razão a qual eu desconheço, necessitava desencarnar daquela forma. Mas este nosso irmão não precisava e não deveria ter saído aqui do Rio de Janeiro para cometer aquele ato de selvageria em São Paulo. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Assim, por exemplo, um filho ingrato pode servir de prova ou de corrigenda para seu pai. Porque seu pai, talvez, nesta ou em outra encarnação, também não foi um bom filho. Mas aquele filho não deveria agir com ingratidão. E irá responder por isto. Porque o mal, sendo sempre o mal, traz consequência para quem o pratica. Um amigo estava me contando que seu tio e sua prima faziam algum tempo que não se falavam. Talvez algumas semanas, alguns meses. E seu tio é diagnosticado com câncer. Ele então liga para sua prima e diz: olha, eu sei que teu pai pode não ter sido o pai que você e seus irmãos gostariam. Talvez ele nem tenha sido um bom filho. Mas se eu fosse você, eu não deixava de cumprir o seu dever filial. A prima reconsidera, volta a falar com seu pai e pôde o acompanhar durante muitos dias, daquele um mês que ele ficou fazendo o tratamento de quimioterapia antes de desencarnar. Talvez o pai não tenha sido um bom pai, quiçá um bom filho. Mas a filha não precisava ter uma má filha. O escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Se a tua mão for motivo de escândalo, se o teu pé for motivo de escândalo, se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai e lançai para longe de vós. Porque é melhor que entreis na vida sem um pé, sem uma mão e sem um olho, do que com os dois pés, com as duas mãos e com os dois olhos, e de parar no fogo eterno. É uma figura forte que Jesus utiliza, né? Arrancar um pé, arrancar uma mão, arrancar o olho. Mas o que Jesus está querendo nos dizer? Se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai e lançai para longe de vós. Porque é melhor que entreis na vida sem um pé, sem uma mão e sem um olho. Jesus utiliza a figura da deficiência, sem um pé, sem uma mão e sem um olho, para simbolizar as dificuldades. E eu, melhor do que ninguém, para dizer que, na verdade, de fato, ser deficiente não é algo tão fácil assim. Então ele fala: é melhor que você tenha uma dificuldade, sem um pé, sem uma mão, sem olho, e ide para a vida, retome o caminho do progresso. Nós bem sabemos, está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 16,
que todas as vezes que nós infringimos as leis do Senhor da vida, para nós retomarmos o caminho do progresso, nós precisamos cometer 3 atitudes: arrepender, expiar e reparar. Então é melhor que você tenha uma dificuldade, sem um pé, sem uma mão e sem um olho, ide para a vida, retome o caminho do progresso, do que com os 2 pés, com as 2 mãos e com os 2 olhos, sem a dificuldade, e de parar no fogo eterno. Continue no equívoco, no erro. Mas, Rodrigo, será possível? Será que o único meio que nós temos para progredir é a dor, é o sofrimento? Não. E aí, nós, espíritas, temos uma frase que nós gostamos muito. Ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. Mas nos falta malandragem, no bom sentido da palavra. Em 80% das vezes, nós optamos pela dor. Mas o sofrimento é uma opção. Nós tínhamos a opção do amor. E nós podemos ainda fazer uma outra leitura desta frase do mestre. Às vezes, o que nós achamos que é uma coisa ruim, na verdade, é uma coisa boa. Como dizem os nossos irmãos de outra denominação, é um livramento. Se não, vejamos, talvez, aquele companheiro que hoje esteja sem os 2 braços, sem os 2 olhos, possa estar sendo impedido momentaneamente, nesta encarnação, de cometer novos crimes. Talvez. No livro Há 2000 anos, nós temos o caso de Públio Lentulus. No ano 70, Públio Lentulus e o seu colega, o senador Pompílio Crácio, são mandados para Jerusalém em nome do Império Romano para combaterem os judeus revoltosos. Públio e Pompílio caem em uma emboscada e acabam sendo capturados pelos revoltosos e levado à presença de seu líder, que chamava-se André de Gioras. André de Gioras é um desafeto antigo de Públio Lentulus, pois Públio Lentulus, há mais de 20 anos atrás, condenou o filho de André de Gioras à escravidão, após o rapaz lançar uma pedra contra a carruagem que Públio Lentulus viajava com sua família quando chegava em Jerusalém pela primeira vez. André de Gioras condena o senador Pompílio Crácio à morte e condena o senador Públio Lentulus à cegueira. André de Gioras chama seu escravo particular, um rapaz com traços romanos chamado Ítalo, e ordena que Ítalo queime os olhos do senador Públio Lentulus. Ítalo, contrariado, cumpre a ordem de seu senhor e queima os olhos de Públio Lentulus. Públio Lentulus está cego. Nas minhas palestras, vocês vejam que eu sempre arrumo um jeito de trazer a história de um cego. E hoje não poderia ser diferente. Públio Lentulus está cego. As tropas romanas chegam. Muitos dos revoltosos são mortos, dentre eles, Ítalo. Outros são capturados, como André de Gioras. No dia em que André de Gioras ia ser executado, Públio Lentulus vai visitá-lo na cadeia. E André de Gioras confessa a Públio Lentulus que, na verdade, Ítalo era Marcos, filho de Públio e Lívia, que André de Gioras sequestrou quando ainda era um bebê, como uma espécie de revide, de vingança, pelo fato de Públio Lentulus ter condenado seu filho à escravidão. Esta obra é maravilhosa, e não só pelo conteúdo doutrinário, mas também pela forma como foi escrita. Aqueles que ainda não leram, eu recomendo, né? Há 2000 anos, ou que leram há muito tempo, também sempre bom a gente voltar a visitar as obras. E é interessante que no começo deste livro, nós temos um diálogo entre Públio Lentulus e o seu amigo, o senador Flamínio Severus, onde Públio diz ao amigo que ele tinha sonhos recorrentes e que nesses sonhos ele se via como a pessoa de seu bisavô. Públio Lentulus, então, convida o amigo Flamínio Severus a ir ao porão de sua casa e mostra para ele uma estátua de cera de seu antepassado. E Flamínio se surpreende com a semelhança física entre Públio e o bisavô, reconhecendo a mesma semelhança na caligrafia quando analisam os documentos do antepassado de Públio. Públio, então, diz ao amigo: meu querido Flamínio, nesses sonhos
Eu me vejo como um juiz que condena os inimigos a penas severas, dentre as quais a queima e a retirada dos olhos. No livro Sublimação, nós temos o caso de Alex. Alex, quando adulto, ao participar de uma reunião mediúnica em Paris, recebe o comunicado de sua tia-avó Carla, a quem amava muito e se impressionava quando criança, devido à sua deformidade física, aleijão. E Carla então diz ao sobrinho: meu querido Alex, venho te contar que numa encarnação anterior eu também fui muito apaixonada pelo Conde Rupestre. Carla abriu mão de casar-se com Rupestre, pois o dia em que ela e ele e suas famílias voltavam da visita da casa onde iam morar após o casamento, o cavalo em que Carla estava montada assusta-se ao ver passar na estrada um outro animal e dispara, e Carla acaba caindo entre as pedras, ficando aleijada. Num ato de extremo amor a Rupestre, Carla abre mão de casar-se com ele e Rupestre casa-se com outra mulher. Carla continua. Rupestre, numa encarnação anterior, chamava-se Igor. Nós éramos casados e muito apaixonados. Igor foi convocado para a guerra e desencarna em uma batalha. E eu, não suportando a morte do meu querido esposo, me lanço do alto da varanda de nossa casa, retornando à pátria espiritual na condição de suicida. Após a cegueira, Publio Lentus pôde repensar a sua vida, de tal modo que, quando desencarna na tragédia de Pompeia, ele já estava completamente convertido ao cristianismo. Tanto é que, em sua encarnação posterior, narrada no livro 50 anos depois, Publio Lentus renasce como escravo nestório, cristão convicto, pregador da Boa Nova, que desencarnou como os primeiros cristãos nas arenas romanas. Talvez se Carla tivesse dedicado aquele amor egoístico ao Conde Rupestre, ela não teria desenvolvido a maravilhosa obra social que realizou com os mais pobres da sua região. Às vezes, o que nós achamos que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Como dizem os nossos irmãos, é um livramento. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nós precisamos faxinar os nossos corações. E aí tem um pequeno detalhe. O Rodrigo só consegue limpar o coração do Rodrigo. Por mais que eu queira, eu não tenho como limpar o coração das minhas filhas, da minha esposa, dos meus pais ou do meu irmão. Isto cabe a eles. Eu só consigo faxinar o meu próprio coração. E nós precisamos expurgar dos nossos corações todos os maus sentimentos. O desejo de vingança, o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, entre tantos outros. Porque ruim para o coração já basta nós levarmos o triglicerídeo e o colesterol. Podem acreditar, não precisam levar nada mais ruim além disso. Como diz Robson Ribeiro em sua belíssima canção, aprendi na caminhada doce lição. Quem quiser colher ventura, não plante aflição. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só depende de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. E eu aproveito desta oportunidade para desejar a todos os amigos do nosso querido Pai Bem um Feliz Natal. Um próspero ano de 2024. Que nesse ano de 2024 nós tenhamos bastante disposição para faxinar os nossos corações. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Agradeço mais uma vez, sinceramente, a direção do nosso querido Pai Bem por todas as oportunidades que me foram oferecidas nesse ano de 2023 e até 2024. Muito obrigado. Nós é que lhe agradecemos, Rodrigo, por essas reflexões
Muito obrigada mesmo. O Pai é bem. É, Tenho um carinho muito especial por você, pelas suas reflexões, pela sua maneira de conduzir o Evangelho, que nos leva sempre a pensar no que nós estamos fazendo e como nós estamos aplicando o nosso Evangelho em nosso dia a dia. Muito obrigado. Esse É, carinho é recíproco. é verdade, a gente sente isso. E agora, meus irmãos, chegou aquele momento da gente fazer a nossa irradiação, aqueles que estão agora no Pai Bem, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que vão nos ouvir mais tarde, porque vai ficar gravado no YouTube, no Facebook. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos pedir, em primeiro lugar, por nós mesmos, para que possamos ter melhores energias de saúde, de amor, de luz, de fraternidade, de solidariedade conosco, para que a gente possa ter com o outro. Que possamos, meus irmãos, envolver nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e também aqueles que a gente ainda tem alguma dificuldade ou que eles têm alguma dificuldade conosco. Vamos pedir por todos os corações que estão vindo em nossa mente agora, aquele relacionamento que a gente ainda não compreende, que a gente tem dificuldade, somos humanos e estamos aqui para aprender. E depois dessa palestra, nós vamos pensar muito no que o nosso querido Rodrigo nos falou, nos alertou e estudou conosco. Vamos pedir agora por todos aqueles nomes daquelas pessoas que estão enfermas, do corpo físico, do espírito, encarnados e desencarnados, aqueles que ainda não sabem, os desencarnados que não sabem onde estão, aqueles que já se encontram em hospitais da pátria espiritual. Vamos pedir por todos aqueles irmãos encarnados que estão com dores, dores no corpo, dores em todos os lugares, em órgãos, aqueles que estão esperando por cirurgias, aqueles que já estão em cirurgias. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão com o nome do nosso formulário e que estão internados. Vamos agradecer por todas essas notícias de pessoas que estão sendo curadas, que estão sendo tratadas, que compreendem que precisam passar por alguma enfermidade para melhorar, e aqueles também que estão em nossos grupos de oração, mas desencarnam. Não, meus irmãos, não tem nada errado. Vamos desencarnar melhor, com mais força, com mais vontade, e sabemos que a vida continua. Estaremos todos acordando numa outra oportunidade, numa outra etapa da vida. Sabemos que o Hospital do Pai Bem, na pátria espiritual, está com todos aqueles que trabalharam aqui nesta casa e aqueles que também que nos ajudam da equipe do Dr. Bezerra. Vamos pedir por todos os trabalhadores espíritas, por aqueles que estão trabalhando na pátria espiritual e aqueles também que estão aqui em casas espíritas, nos lares, como estamos agora, em todos os locais. Que Jesus possa ajudar, auxiliar o trabalho do Dr. Bezerra, que Jesus possa conduzir esse trabalho de luz e que agora a gente possa ter todas as caixas de água, a água do nosso copo, a água da nossa garrafa, da nossa caixa d'água, de todos esses que estão agora em nossa tela mental, aqueles que estão precisando de nossa ajuda, que possa receber em cada água, em cada copo, em cada caixa de água, o remédio necessário para cada um. E não esquecendo dos nossos animais, também dos irmãos em situações de rua, que com esse calor sofrem bastante, aqueles que estão em missão e aqueles que estão em expiação. Que Jesus, nosso querido mestre, irmão, guia e modelo,
possa auxiliar a todos nós e a esses irmãos, principalmente aqueles que são diferentes dos citados pelo Rodrigo, aqueles que não compreendem, aqueles que ainda ficam angustiados por terem que passar por alguma dificuldade. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. E estaremos encerrando o nosso Zoom, a nossa live, e eu falarei com o Rodrigo no WhatsApp. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Um ótimo 2024. Graças a Deus.